Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo podcast do Alma Junguiana. Eu sou a Doriane e hoje eu trago para vocês 10 lições de vida de Carl Gustav Jung. Isto é, 10 contribuições do pensamento junguiano para a nossa vida, para a nossa vivência. Sempre lembrando que eu tenho essa preocupação de trazer aqui no canal não só estudos, da obra de Jung, mas também o que tudo isso tem a ver com a nossa vida, porque assim como Jung sempre colocou, se não faz uma ponte com a nossa vivência, com o nosso cotidiano, com a nossa vida prática, então essa psicologia não tem valor algum. Então, vamos lá. Essas 10 contribuições para a nossa vida, tirando do pensamento junguiano, vocês vão começar a perceber ou lembrar que frase seria essa, ou que momento Jung fala a respeito dessa sua ideia, seu pensamento, nas suas obras, claro. Então, vamos para a primeira contribuição, a primeira lição de vida de Carl Gustav Jung. A primeira dela é quando Jung ele vai dizer que onde o amor está presente, está forte e domina, não há a existência de poder. Ou seja, se esse amor está presente, não há necessidade de poder. E o contrário se diz também, que quando há presença forte do poder, quando ele domina, todo ali o ambiente ou a relação, seja lá em que contexto for, quando esse poder ele sobressai, há aí a pobreza desse amor, porque não tem como amar e ter o poder, ao mesmo tempo. Ou seja, esse poder sufoca o amor. E o amor, quando é o amor genuíno, não há necessidade do poder, não há necessidade de calar o outro, de subjugar o outro. Então, essa é a primeira lição que eu acho muito importante para a nossa vida. Se a gente começar a pensar para nossas relações, começar a trazer isso para nossas relações, faz muito sentido. Porque o amor, quando ele é genuíno, quando ele é puro, quando há esse amor que brota, que é de dentro para fora, não há necessidade de controlar o outro, de calar o outro, de desconsiderar o outro. Pelo contrário, você tem esse olhar de respeito e de consideração para a individualidade do outro. Então isso é primordial. Se a gente falar das nossas relações, mas se a gente começar a falar de uma forma coletiva e muito mais ampla do que isso, universal, faz todo o sentido. Quando a gente considera a existência de outros povos, de outras culturas, de outros mundos, e não subjugar o outro. Então, faz todo sentido essa primeira lição de vida quando a gente pensa em psicologia analítica, do pensamento junguiano. Agora vamos para a segunda lição. E nessa segunda lição é quando Jung ele vai trazer a respeito de quando nós olhamos para o mundo interno, quando olhamos para nós mesmos, nós temos a chance e a possibilidade de despertar. O que quer dizer isso? Esse desenvolvimento, essa evolução do indivíduo tem a ver com esse olhar interno, olhar para si, não apenas considerar o meio externo, mas sim o mundo interno, considerar as suas necessidades, os seus sentimentos, esse mundo que permeia internamente e que é algo muito mais profundo, que vai falar de uma essência, que vai falar de uma alma, que pulsa para uma evolução, para um desenvolvimento, e isso só é possível quando o indivíduo começa a ter esse diálogo interno e, claro, fazer essa ponte, do mundo externo com o mundo interno, ter essa relação mais global, de considerar essas forças do inconsciente e também a consciência, Eu tô sempre aqui reforçando, nossos vídeos, que não podemos colocar o inconsciente
num altar e desconsiderar a consciência, e vice-versa, né? São duas instâncias, dois mundos que necessitam de diálogo para que o indivíduo se desenvolva, para que essa força interna desse crescimento, desse desenvolvimento humano seja possível. Então tem que ter essa relação de diálogo, né, entre o mundo externo e o mundo interno. Então quando Jung ele fala desse olhar para si, é justamente considerar esse mundo interno que é tão negligenciado, que é tão negado, porque esse mundo externo é muito valorizado, é super valorizado, e se esquece desse mundo interior, que é extremamente importante para a vida psíquica do indivíduo de uma forma total, né, global. Olhar para si é também olhar para esse desenvolvimento psíquico do indivíduo. Agora vamos para a terceira lição de vida. O passado não é quem define absolutamente o seu futuro, mas sim quem você escolhe ser. O que você vai fazer com esse passado? O que você vai fazer com o seu presente? E assim caminhar, né, para uma vida para frente, né? Caminhar para frente, para uma vida futura. E não pegar o passado, as suas vivências, que são importantes, sim, para um aprendizado e desenvolvimento do indivíduo, né? Mas não é o que vai definir a sua vida daqui para frente, mas sim as suas escolhas. O que você vai fazer com esse passado? O que você vai fazer com a sua história, né? Como é que você vai lidar com tudo isso? E que você também tem a chance de escolher o que você quer ser, quem você quer ser. Então, é uma contribuição muito importante se nós pensarmos nas nossas vidas, né? Como é que nós estamos lidando com tudo aquilo que nós vivenciamos, se nós fizermos uma ponte com tudo aquilo que nós já vivenciamos, com o hoje e o futuro, o que nós queremos ser, né? Quem nós queremos ser. Há aí essa chance de escolha, e que também é uma responsabilidade do indivíduo. Não quer dizer que esse passado não tenha valor algum, que é claro, faz parte da jornada do indivíduo, da história de vida dessa pessoa, mas não vai definir absolutamente, concretamente, e definir ali a vida do indivíduo, né? Que vai dizer que a partir de então você só pode ser esse, né? Então é isso que Jung traz com essa contribuição. Nós escolhemos também, né, quem queremos ser. Esse desejo brota também de nós mesmos. Então vamos agora para a próxima contribuição. Nós somos seres formados por polaridades, de opostos. A própria psique humana tem essa constituição. A psique ela é ambivalente, ela é formada de polos, de polaridades. Então, o indivíduo ele só pode conhecer a felicidade se ele já conheceu também a tristeza. E se ele perceber que todas essas polaridades, né? Eu sou bom, eu sou mal, nesse momento eu estou feliz, nesse momento eu não estou feliz. Todas essas polaridades dessa constituição humana, ter essa compreensão para que seja possível essa integração, integrar esses opostos. Nós somos formados de várias facetas. Nós somos bons, nós somos maus, nós somos felizes, nós somos tristes, nós somos seres que têm dotados de qualidades, mas também de falhas. Existe toda essa questão, nós somos seres masculinos, femininos, é algo assim muito importante ter essa consideração
de integrar esses opostos. Nós não somos apenas um lado da moeda, mas sim o outro lado da moeda. Então, a integração desses opostos é fundamental também para o desenvolvimento desse indivíduo. E quando a gente chama isso para a nossa vida prática, a coisa é muito mais profunda. Por quê? Nas nossas relações, isso se configura, mas isso é muito importante a gente ter esse olhar, porque isso reflete nas nossas relações de uma forma mais pessoal, né, nos nossos relacionamentos mais próximos, mas também de uma maneira muito mais ampla. Então, essa integração dos opostos, mesmo porque Jung considera a psique como que nessa constituição ambivalente, né, desses opostos, dentro dessa polaridade, das polaridades da psique. Agora vamos para a quinta contribuição, né, a quinta lição de vida de Jung. Complementando, né, a contribuição anterior da questão das polaridades, o ser humano não é apenas um ser feminino ou apenas um ser masculino, mas é quando o Jung ele vai falar a respeito da ânima e do ânimos. Eu tenho aqui vídeo no canal que vocês podem procurar. Então, nós seres humanos não somos apenas seres masculinos ou femininos. Então, quando a gente pensa no homem, né, de uma forma biológica, nós temos que considerar também o que conscientemente esse homem se identifica. Ele se identifica como um ser masculino ou feminino? E uma mulher, ela se identifica conscientemente como um ser masculino ou feminino? Mas por que eu estou fazendo esse questionamento? Porque é de grande importância. Porque partindo desta identificação consciente, que nós estamos falando de uma forma psicológica aqui, e não se o indivíduo nasce com a genitália masculina ou feminina, né? Mas de uma forma muito mais profunda psicológica, porque a partir dessa identificação, inconscientemente vai haver esse contraponto. Então, se eu me identifico como um ser masculino, então inconscientemente eu sou um ser também feminino. Então, essa coisa mais uma vez contribuindo aí a respeito da questão das polaridades, né, e da integração desses opostos. Então, esse ser feminino e esse ser masculino que se integram, que não tem como se diz, eu sou um ser, eu me considero um ser feminino, e que esse meu lado masculino ele seja totalmente negligenciado. Então, esse meu lado masculino, que é inconsciente, seria aí o que Jung fala que é o ânimos, tá? Agora, um homem, né, que se identifica conscientemente como um ser masculino, inconscientemente ele tem a ânima, né, que é o seu lado feminino inconsciente. Então, quando Jung ele vai trazer isso para o debate, para o estudo da psique humana, sempre lembrando que não é um devaneio de Jung, mas partindo das experiências clínicas, né, do estudo empírico, né, e que bem fundamentado. Então, essa contribuição para a nossa vida é da gente ter esse olhar de considerar que nós não somos apenas o que pensamos ser, que nós acreditamos ser conscientemente, mas inconscientemente também tem uma influência muito grande na nossa vivência consciente. Então, quanto mais eu sou inconsciente do meu lado masculino, esse ânimos tende a refletir na minha vida consciente, ou seja, perturbar a minha vida consciente. Então, vocês percebam que essa relação inconsciente, consciência, como é importante para nossas vidas,
para os nossos relacionamentos. Então, um homem que é muito machista, bate no peito, eu sou macho, que eu sou, né? E não, de forma alguma. Então, ele tá ali reprimindo de uma forma brutal o seu lado feminino, a sua ânima. Qual é a tendência dessa ânima, né? Inconsciente, negligenciada, não integrada? Tem a influenciar a vida do indivíduo. Então, há uma tendência de influenciar negativamente, porque quanto mais ele é inconsciente do seu lado feminino, vai perturbar, né, a sua vida consciente, que geralmente é o quê? A sua relação com o ser feminino, né, com as relações com essa mulher, né, ou com essas mulheres. Por conta disso, essa importância, né, da integração dos opostos, dessa relação da consciência com o inconsciente, porque tudo isso tem um impacto na nossa vida, né? Na nossa vida consciente. Quando eu falo vida consciente, eu estou falando aqui, né, nas nossas relações, e que tem influência poderosa do inconsciente. É isso que eu trago, né, para vocês como lição desse pensamento junguiano para as nossas vidas. Agora nós vamos para a próxima, sempre lembrando que há uma conexão com tudo isso. Não é, eu estou trazendo aqui de uma forma didática, né? Número 1, número 2, mas elas estão todas interligadas, né? Então agora nós vamos para a próxima, que tem a ver também com tudo isso que nós estamos falando aqui. A sexta contribuição, a sexta lição de vida de Carl Gustav Jung é justamente: não, você não é um poço de bondade. Nós não somos seres iluminados, bons, mas nós somos também seres humanos que apresentam o lado sombrio, ou seja, a sombra. Não podemos pensar num ser humano bom, puramente, unicamente, e desprezar o outro lado da moeda, a sombra dessa bondade. Vamos falar também de uma maldade, de características e atributos que não são considerados bons, aceitos socialmente. Vamos partir também dessa sombra, falando também dessa persona, porque nós queremos ser esse ser humano bom, inteligente, bonito, descolado, com todos esses atributos, né? Esses predicados, mas ninguém quer enxergar o outro lado, o lado sombrio, a minha maldade, a inveja, a mesquinhez, o pensamento vingativo, uma série de pensamentos, sentimentos que são considerados pequenos, né? A vontade de agredir, a agressividade, a explosão, a fúria, né? O egoísmo. Todos esses atributos que ninguém quer para si, a não ser que você tenha uma identificação com sua sombra. Mas o que frequentemente ocorre é o oposto, né? Esse olhar para o que é bonito, o que é perfeito, o que é aceito socialmente. Eu me apresento desta maneira, mas eu desconsidero tudo aquilo que não é aceito, que o meu ego não aceita, que eu não quero enxergar. E que quanto mais somos inconscientes desses atributos, dessas características do lado sombrio, o que está na penumbra, no obscuro, eu tendo a projetar no outro, porque é claro, não parte de mim, parte do outro. Não, só os outros, né? E aí, critica o outro, julga o outro, controla o outro e claro, tem a inveja da liberdade do outro. Então, esse é um aspecto muito importante, porque vamos pensar aí a respeito das nossas relações, o quanto que nós projetamos. Eu fiz um vídeo, né, eu acho que na semana passada, ou na semana retrasada, a respeito da projeção. E que nós vamos falar
a respeito dessa relação com o outro, com esse mundo externo, que, é claro, tem esse papel importantíssimo do quanto nós somos conscientes ou não desse lado sombrio. Porque quanto mais inconsciente eu for, eu não ter esse olhar e entender que eu sou um ser humano como qualquer outro, com falhas, com qualidades, com um lado luminoso, mas também com um lado obscuro. E eu tendo a ter uma compreensão, uma aceitação maior do outro, porque eu sei que também eu não sou uma pessoa perfeita. Então é nessa imperfeição que nós somos perfeitos, porque temos esses dois lados, né? Essas duas dimensões. E é muito importante, porque quando a gente pensa, quando a gente vê o anjo, que tem um lado luminoso, né, angelical, mas que tem um outro lado demoníaco, né, sombrio. E isso também reflete o que somos, né, nós, seres humanos. Agora nós vamos para a 7ª contribuição. É quando o Jung fala a respeito dos sonhos. Os sonhos são mensageiros do inconsciente. Ou seja, os sonhos vão falar também desse mundo interno. Os sonhos não é uma coisa que é sem pé nem cabeça, que esconde, que disfarça, mas esses sonhos também falam da nossa vida psíquica, de como estamos vivendo de forma consciente, como que talvez essa vida consciente esteja, como podemos dizer, em desequilíbrio. Então os sonhos, né, tendem a trazer essa mensagem para que nós possamos olhar para a nossa vida consciente, algo que nós estamos vivendo de uma forma em desequilíbrio, exagerada, né, que está causando dor, sofrimento, não só para mim, mas para as outras pessoas. Então, os sonhos, como Jung falou, são mensageiros do inconsciente. E se a gente tem essa chance de observar, mesmo que nós não podemos fazer uma análise, né, com um analista, de interpretar os nossos sonhos, mas eu sempre sou daquela que pensa que se nós podemos ou anotar, ou ter ou refletir, ou pensar a respeito, o que é que esse sonho talvez tenha a ver com a minha vida, o que é que eu estou passando agora, ou pessoas que estão próximas a mim. Então, de não desconsiderar esse mensageiro, de não desconsiderar os sonhos, principalmente aqueles que nos afetam consideravelmente. Quando a gente acorda e já começa, meu Deus, o que é isso, né? Não tem nem pé nem cabeça, mas por que eu sonhei isso? E a gente começa pelo menos olhar com um pouco mais de atenção a nossa vida consciente, né? O que nós estamos vivendo, os possíveis dramas, ou que talvez outras pessoas que estão ali próximo, né? E que está, de uma certa forma, influenciando a nossa vida psíquica, né? O nosso psicológico, a nossa vida. Isso já é de grande ajuda, né? Mesmo que não tem como analisar, interpretar esse sonho na íntegra, né? Com um analista ou fazendo uma psicoterapia, tendo esse olhar de considerar os sonhos como mensageiros, né, dessa vida interior, psíquica, né, inconsciente, mas de pelo menos motivar uma autocrítica, né? Então eu já acho que é de grande contribuição, porque você sai desse lugar de nem parar para pensar e refletir sobre a sua vivência, né? O que você está sentindo, os pensamentos, as relações, e fazer esse olhar interno. Então, os sonhos têm uma função psicológica riquíssima, né? Uma função importantíssima, porque tem uma função de também compensar o que nós estamos vivendo conscientemente, né? Um alerta, pode ser também um alerta
de que algo não está indo de uma maneira que uma maneira saudável, vamos dizer assim, entre aspas, mas que pode desequilibrar todo o sistema psíquico. Então, os sonhos, eles são, assim, vamos dizer, como um órgão que pulsa em direção ao equilíbrio, né, da psique, que busca esse equilíbrio da psique humana. Agora nós vamos para a 8ª contribuição, né, lição de vida, tirando fragmentos do pensamento junguiano. Esse contato com o mundo criativo, imaginativo, né, imaginário, o quanto isso é poderoso, é importante para essa psique, para a psique humana. Então, as atividades criativas, porque elas dão acesso a esse inconsciente. E muitas vezes esse inconsciente, ele quer pulsar. Por ter uma vida consciente muito, né, valorizada, super valorizada, ou seja, esse mundo externo vem em primeiro lugar e desconsidera o mundo interno. Então, essas atividades criativas, elas possibilitam essa ponte, elas fazem essa ponte. Então, independente de que atividade criativa seja, né? E aí, pontuando, Nise da Silveira, né? Ela trouxe uma grande contribuição, né, também para a psicologia analítica e também no Brasil, a respeito desse mundo criativo, né, do ser humano, porque tem essa capacidade de trazer o ser humano para uma vida. Claro que Nise, ela foi ali bem no ponto, bem profundo com pacientes psicóticos, mas Jung, ele vai falar também de algo muito amplo, né? Que é o ser humano, seja psicótico, neurótico, né? Essas atividades criativas que podem ser pintura, a escrita, a dança, a modelagem, né? Trabalhar com as mãos, a escultura, independente de que tipo de atividade criativa seja, mas essa atividade criativa que mobiliza esse mundo criativo, imaginário, né, do ser humano. Que aí vai falar de toda essa simbologia, desse mundo inconsciente, né? Essa linguagem simbólica que vai se configurar naquela atividade criativa específica, seja na dança, embora seja muito raro, mas o poder da dança, porque eu fiz também uma especialização em dança-terapia aqui na Alemanha, e o quanto é poderoso o poder do movimento espontâneo e criativo do ser humano, né? Esse contato com o corpo, esse contato do corpo, porque muitas vezes o ser humano, ele se desconecta com tudo isso. E o mundo criativo, né, com a pintura, com a escrita, trabalhando com argila, a força que é mobilizada, né, nessas atividades, elas podem curar o ser humano, né? Podem trazer, vamos dizer assim, uma certa harmonia desse diálogo, desse mundo interno com o externo. Não necessariamente, né, concretizar esse equilíbrio, mas de trazer o indivíduo, né, para uma vida, né? Principalmente esses indivíduos que têm psicóticos, problemas muito mais profundos, depressão, ansiedade, uma série de dramas humanos, né? De sofrimento humano, que a atividade criativa tem essa função de fazer com que o indivíduo ele fale através dessa atividade criativa, o que ele não consegue verbalizar, o que ele não consegue mensurar, o que ele não consegue perceber, mas através dessa atividade isso é possível, né? Se personifica, sai do indivíduo e ele tem essa possibilidade de se conectar. Então eu poderia ficar aqui sentada falando muito a respeito dessa contribuição, porque nossa, eu acho fantástico, porque muitas vezes a pessoa está num estado de estagnação e pelo simples fato dela começar espontaneamente, né, a
alguma atividade criativa, isso contribui consideravelmente para o processo dela. Agora vamos para a nona contribuição, que também é fundamental, que é muito importante. Vamos lá. Todos nós estamos conectados com uma psique que é global, que é universal. Que aí é quando Jung falou do inconsciente coletivo. O que isso tem a ver com a nossa vida? Que eu acredito que vocês já conseguiram aí imaginar de que quando a gente fala de uma conexão de seres humanos, nós estamos falando de que essa psique, né, esse inconsciente coletivo, nós compartilhamos. Então, nós somos indivíduos, mas também somos seres humanos que temos essa ligação, essa conexão com todos nós seres humanos. Nós compartilhamos dessa psique coletiva e que é muito importante quando a gente vai pensar de que o que eu faço influencia também no outro, que influencia também no coletivo e que nós estamos conectados como uma teia de que quando algo quebra lá, vai surtir efeito lá na frente. Então, quando acontece algo muito forte na história da humanidade, algo coletivo, isso tem uma repercussão psíquica como um todo. Nós estamos ligados. E agora nós vamos para a última lição, que tem a ver com essa, né? Como eu falei para vocês, está tudo ligado. Todas essas lições, não é algo ali desconectado, dissociado. Então, essa última lição também vai falar a respeito dessa psique coletiva. Então, partindo dessa lição anterior, nós vamos falar agora do indivíduo. É quando o Jung ele fala que não existe uma receita que vai funcionar para todos os indivíduos. Ou seja, olha aí o paradoxo. Embora nós estejamos conectados, interligados, embora há essa conexão humana, né, dessa psique coletiva, também Jung fala, né, desse indivíduo. Esse indivíduo que ele é único, né, que tem a sua individualidade e que o que funciona em um não necessariamente vai funcionar para ele. Ou seja, essa receita de bolo não vai funcionar sempre. E aí nós podemos ampliar aí, né, a discussão quando Jung vai falar desse processo de individuação, que aí tem esse paradoxo do indivíduo, que ele é indivíduo e ele é também coletivo. Porque esse processo de individuação, o ser humano ele se torna único, né? Ele é único, e ele se desenvolve, ele evolui, ele sai do estado de estagnação, de alienação e que contribui para o coletivo, né? E que enriquece a coletividade. Então vocês percebem, né, que tem esse paradoxo, o indivíduo que contribui para o coletivo. Claro, sempre levando em consideração de que se nós estamos conectados e o que eu faço prejudica ou não o outro, né? Então, o meu desenvolvimento contribui para o outro, contribui para a relação com o outro, com esse mundo externo, para a coletividade, né? Então, uma coletividade que tem vários indivíduos, né, nesse processo, né, indivíduos únicos, então, consequentemente, essa coletividade, ela é, vamos dizer assim, ela é mais justa, não sei se é essa a palavra, mas é uma coletividade que potencializa o indivíduo, não é uma coletividade que prejudica o indivíduo, que controla o indivíduo, que desconsidera o indivíduo, mas é uma coletividade de indivíduos únicos, né? É claro que a gente pode falar que, infelizmente, está muito longe da realidade, né, do que nós vivemos, mas que, pelo menos, é aí que Jung ele entra com essa contribuição de que, no mínimo, da gente ter essa autocrítica, da gente ter esse olhar. Então, é esse indivíduo que, quanto mais ele é consciente de si, que ele tem essa possibilidade, esse direito dele ser quem ele é,
né? O que ele nasceu para ser, quem ele nasceu para ser, é um indivíduo que contribui muito mais para a coletividade. Então, essa é uma das grandes contribuições, lições de vida de Carl Gustav Jung. É quando ele vai falar que o indivíduo ele só pode contribuir de uma forma genuína para a coletividade quando esse indivíduo ele tem o direito de ser quem ele é, né? Se desenvolver enquanto ser psicológico e que ele contribui para essa coletividade. E é uma coletividade que responde muito bem a esse processo de desenvolvimento, porque é uma coletividade que respeita o indivíduo, né? Então, pensando aí, trazendo para a nossa vida prática, nós podemos pensar muito bem num universo ou num sistema menor, né? Dentro de um contexto familiar. Então, é uma família que ela respeita os indivíduos, os membros daquela família, a individualidade, né? Então, é uma família que respeita que um seja pintor, que um seja artista, que um seja marceneiro, que a pessoa seja o que ela é, que ela respeita essa individualidade. É uma família que tem essa coletividade muito forte, né? Muito forte porque respeita os indivíduos e que possibilita esse desenvolvimento individual. Nós estamos trazendo aqui para um sistema menor, né, que é família, mas a gente pode pensar aí em uma comunidade, num bairro, um país e assim vai, né? Para o global, para o universal. Então, era essas 10 lições de vida de Carl Gustav Jung, ou seja, tirando do pensamento junguiano, que contribui consideravelmente para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos. Então, eu espero que vocês tenham apreciado, dê um like, compartilha, né, se inscreva no canal, essas coisas todas que eu sempre esqueço de dizer. E para vocês que estão ouvindo o podcast, muitíssimo obrigado. Os ouvintes, todos que estão acompanhando, não só em vídeo, mas também no podcast, eu tenho um prazer de trazer aqui para vocês. Então, eu quero colocar toda semana, né? Mas nem todas as vezes eu consigo trazer semanalmente, mas eu sempre trago algo também de conteúdo lá no Instagram. Seria muito interessante que vocês também me acompanhassem por lá, no @almajunguiana. Um forte abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo podcast. Tchau!